Bom dia, galera do grupo de exatas. Quem fala aqui é o professor Camargo e, como prometido, vou realizar aqui aula sobre matemática básica, especificamente sobre o assunto de potenciação. Quem já sabe matemática básica, não se preocupe, porque em breve a gente vai estar trazendo aí alguns assuntos mais aprofundados. Então, indo direto ao ponto, vamos ao assunto. Regras de potenciação. Bem, para realizar a potenciação é preciso, primeiramente, conhecer os elementos da potenciação. Temos o número que vai ser realizada a potenciação. Esse número é a base, como a gente pode ver aqui. E o número de cima a gente chama de potência, também conhecido como expoente. E o que é que ele indica? É o número de vezes que vai se repetir. Repetir o quê? A base. Então, a gente tem aqui o exemplo. 2 elevado a 3. O que significa? Que a gente vai repetir o 2 3 vezes multiplicando. Esse resultado vai dar 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vamos para as regras em si de potenciação. Essas são as regras. Primeiramente, é importante salientar que para chegar a essas regras é possível provar e deduzir. Então, se vocês se interessarem pela dedução das formas de enxergar o porquê das coisas, a gente pode fazer também posteriormente. A primeira regra é capaz de vocês já terem escutado, na verdade com certeza escutaram, é capaz de ser a que vocês talvez se lembrem, que são o quê? São as potências de mesma base, porém com expoentes diferentes. Potência de mesma base repete a base e soma os expoentes. O segundo caso é a divisão de potência de mesma base. É um caso parecido, porém com o inverso, né? A multiplicação é o inverso da divisão. E como consequência, ao invés da gente somar, a gente vai subtrair. A gente repete a base e subtrai os expoentes. O expoente de cima com o expoente de baixo. Bem, agora indo para a regra número 3, que essa aqui é como se fosse uma potência da potência. Aqui o A elevado a x é uma potência que está elevada a outra potência, y. O que fazer nesse caso? A gente repete a base e multiplica os expoentes. Bem, próximo exemplo. A multiplicação de potências de bases distintas, porém com a mesma potência, com o mesmo expoente. Parece um y aqui, mas é um x. O que fazer nesse caso? A gente multiplica as bases e repete o expoente. Nesse outro caso aqui, multiplicação por potência negativa. Parece um negócio de outro mundo. A gente vai entender melhor isso na aula sobre radiciação. A gente vai entender o que significa elevar uma potência a um número negativo. Mas eu já adianto aqui que significa colocar a base no denominador de uma fração com o numerador 1. A gente diz que isso significa que utilizou o inverso do número. Na matemática, o inverso é colocar a base de uma potência ou de um número no denominador com o numerador 1. Isso aqui é o inverso de A. Então, partindo agora para alguns exemplos, vamos fazer isso primeiro aqui. Como, por exemplo, com o 2. Sendo a base, o expoente x, sendo 2, o expoente y, sendo 3. O que a gente faz? A gente segue a regra. Repete a base, 2, e soma os expoentes. Somando aqui, 2 mais 3, 5. Temos essa resposta. Análogo ao primeiro, vamos fazer com a base A para os casos, com o expoente 2 e 3. O que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2. Que vai dar 2 elevado a menos 1.
que a gente já pode utilizar a propriedade que a gente acabou de aprender, que quando é elevado a menos 1, ao expoente negativo, a gente vai colocar o inverso do número, ou seja, 1 sobre 2. Próximo caso, uma potência de uma potência com a potência y sendo 3. O que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, que é igual a 6. Outro caso, né, bases distintas, porém com o mesmo expoente. A gente multiplica as bases, como por exemplo, pode ser 2 e 3 com o mesmo expoente. O que a gente faz? Multiplicamos as bases e repetimos o expoente. E o último caso aqui do inverso, que a gente até já colocou em prática, a gente pode fazer com 2 elevado a menos 1. Vai ser o inverso. Bom, a gente pode ver aqui que é o menos 1, né? Mas poderia ser menos 2, menos 3. A gente vai entender melhor o que acontece nesses casos na aula sobre radiciação. Então vamos praticar um pouco mais agora com a questão do Enem de 2020. A questão diz: o nanofio é um feixe de metais semicondutores usualmente utilizado na fabricação de fibra óptica. A imagem ilustra sem escala as representações das medidas dos diâmetros de um nanofio e de um fio de cabelo, possibilitando comparar suas espessuras e constatar o avanço das novas tecnologias. Agora a questão em si, né? O número que expressa a razão, isso é importante, a razão existente entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo e o de um nanofio é... Bom, é importante ver já de cara que a gente não vai ter questões diretamente sobre potência em provas como o Enem. Então elas vão estar inclusas em outro assunto. Então essa questão poderia facilmente estar no âmbito da química, né? Porque fala de um nanofio. Então a gente vê que é uma disciplina interdisciplinar. Pode cair em qualquer área das exatas. Por isso é importante. Então ele quer saber o número, né? A razão. Vamos agora para a resolução. Então, para resolver essa questão, é preciso saber o ponto-chave dela. E o ponto-chave dela se chama... Ô, letra feia. Razão. Ele quer a razão entre o fio de cabelo, o diâmetro do fio de cabelo e o diâmetro do nanofio. O que é uma razão na matemática? Uma razão é o mesmo que divisão. Então, a gente vai dividir esses dois valores. A gente vai ter o 6 vezes 10 a menos 5 dividido pelo 10 elevado a menos 9. Ele quer saber o número, a razão, então não precisa das unidades métricas. Mas pode colocar, porque tem uma no numerador e outra no denominador, elas vão se cancelar depois. Então a gente precisa resolver essa questão. A gente já sabe o que é isso. Isso é a divisão de potência de mesma base, de base 10. Então o que a gente faz nesse caso? A gente deixa o 6 e faz o que a gente aprendeu sobre divisão de potências de mesma base, né? Divisão de potências de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. A mesma coisa. Repete a base e subtrai os expoentes. Quais são os expoentes? O menos 5 e o menos 9. Ou seja, 6 vezes 10. Menos 5 menos menos 9. Menos com menos dá mais. Então, menos 5 mais 9, que é igual a 4. Então, resposta... seis vezes 10 a quarta, letra D. Então essa foi a aula, galera.
Eu espero que tenham gostado desse modelo de aula. Como proposto, eu vou fazer um quiz, vou disponibilizar um quiz lá no grupo para vocês responderem. E também vou disponibilizar os materiais da aula e alguma coisa extra. Então, muito obrigado aí por ter assistido até o final.